Hã? Aula 6, como fazer dieta, comendo menos. Hum. Aquela da tapioca lá, Ah, eu tinha um comentário para fazer, mas eu não fiz, viu? o que que você ia falar? Porque a banana, ela só funciona se for banana verde. Não adianta você fazer chips de banana madura, que não dá certo, não. Mas Ah, sim, verdade. É banana mais verde mesmo. Não eu pode ia ser. comentar, mas depois eu falei, não, deixa ela, né? Ah, É você o podia ter seguinte. comentado. Podia ter Ah, comentado. não, depois do Rio Grande do Sul, não comento mais nada. Aí a menina, viu que eu falei da pipoca, porque a pipoca, o diabético, você tem que fazer com água. Você não usa nem o óleo nem o sal, né? Uhum. Bom, vamos analisar então a aula 6, Que é a aula da comida. aula da comida. E depois a Couto vai convidar para a gente experimentar os pratos. Uh! Aula 6, cadê? Tá acabando, meninas. Vou marcar 30 minutos, tá? Olha, eu marquei o instante depois de 15 minutos de falhas, né? Uhum. Tá. Orelha de morcego. Chata. Vai sobrar quem para nós? Escondida, claro, né? Depois que terminou a reunião, eu chorei. Vai bem Ou uns 15. a Oi. Maísa, ela gosta mais da discussão após aula. Quem? Deve. Hã? Deve. Sim. Não entendi. Que, Rose? Iniciou de novo, eu não sei quem foi. Beleza. Acho que é 15, peraí. Então, um chuchu sem tempero tem gosto de... Isso, tem sal aqui em cubinhos. Ó, eu escolhi Panela em pó? esse minuto. Aham. Mas será que especiarias? Parece pimenta. Na tela cheia agora? Sim. Sim. Eu responder para mim. Ok. Então, olha só, hoje nós temos aula de química, né? O tema é alimentação e saúde. Nesta imagem, o que que vocês estão vendo aí? Vocês conseguem identificar o que que tem nessas colheres? São o quê? São Açúcar? especiarias. Porque Especiarias. parece pimenta, tem um anis estrelado, canela em pó. Aham. Mas será que é açúcar ali no meio? Isso eu entendo. Pode ser sal, se for o caso. Tem sal grosso. Tem sal grosso. Isso, tem sal aqui em cubinhos, né? Esperei os alunos responderem. Sim. Ok. 14, 21. Ixi, como que eu vou achar isso aqui agora? Nananana, 33. Ô, meninas, obrigado pela colaboração. Trinta e três aqui. Soja, lentilha, ervilha, nozes. Então, se uma pessoa optou por ser vegana ou vegetariana, o que que ela vai fazer? Ela vai substituir as proteínas animal por proteínas de qual tipo? Vegetal. Vegetal, certo? Isso mesmo. Então, é uma escolha, né, que a pessoa faz, mas ela tem que transferir, então, essa ausência da proteína animal por proteína vegetal. Então, por exemplo, ela pode tomar leite à base de nozes, de amêndoas, de castanhas, e esse é um leite do tipo vegetal, tá? Então, ela tem que
se manter, né? Manter os nutrientes do organismo para que o organismo funcione e não haja nenhum desequilíbrio. E se houver desequilíbrio, o que acontece? Pode falar, Yasmin. Eu sou ovo-lacto vegetariana, professora, e as pessoas acham que é complicado fazer essa mudança, mas é muito, tipo, é o básico que a gente já tem acesso nas nossas alimentações, mas não interfere muito, assim, eu não chego a sair do meu conforto, do que eu já estava acostumada, mas é bem legal, e já tem uns 3 anos que eu não como carne, mas não é muito complicado, pelo menos não para mim, encontrar proteína e tudo mais, porque a maioria das proteínas eu consigo manter um prato equilibrado com os nutrientes e encontrar tudo certinho. E não é difícil, não. E o que seria, defina para nós aqui, né, que o pessoal pode não estar entendendo, o que seria uma lacto-vegetariana? Eu não como nenhum tipo de carne, nem peixe, nem nada. E eu só ingiro leite, derivados de leite e ovo. Então, mas é assim, é um caminho para depois você parar de comer os alimentos de origem com leite, e aí você vai indo até chegar no veganismo. Perfeito. E foi uma opção sua? Sim. Decidiu. Tem mais alguém aqui que é lacto-vegetariano, ou vegetariano, ou vegano? Eu. Você é o quê? Como é que você se denomina aí nesse perfil? Mesmo caso da Yasmin. É? Uhum. Lacto-vegetariana. Isso. E como que é para você, assim? Como é que foi essa transição? Então, na verdade, a minha transição foi muito bruta, porque eu decidi de um dia para o outro. Eu estava num churrasco e aí eu fiquei com dó e parei de comer. E foi de um dia para o outro, eu parei de comer. Tadinha da minha mãe que sofreu no começo, porque ela não sabia o que fazer. Mas hoje em dia é mais tranquilo de fazer. A minha mãe realmente já aprendeu a fazer bastante coisa, com a soja, com outras coisas também. A gente geralmente faz alguns hambúrgueres diferentes. Ah, que bacana. Eu tenho uma curiosidade para vocês duas aí, uma pergunta. A família acompanha vocês nesse processo desse lacto-vegetariana? Assim, a família acompanha na alimentação ou vocês comem o que vocês decidiram comer e a família come carne, um churrasco perto de vocês e ok, tudo bem? Como é que é isso? Sim, aqui ninguém me acompanha nas refeições, todo mundo aqui come carne. Mas eu faço minha própria comida e como, mas não me importa. Mas assim, eu sou um pouco chata, eu não uso óleo que já fritou a carne, né? Claro, porque é como é porque, tipo assim, sabe quando cai um cabelo na comida e você tira e joga a comida fora, né? Sim, e é a mesma coisa com a carne, porque não dá para comer, gente. Nossa, com um mês, se vocês pararem de comer carne, vocês vão ver o quanto o paladar de vocês vai ficar apurado. E por mais que esteja uma mínima quantia na comida, você vai sentir. E, nossa, é horrível. Então, mas essa parte ruim, porque você tem que tomar muito cuidado, né? Porque é as mesmas coisas na casa, na cozinha. Mas, fora isso, só eu aqui que não como carne. Certo. E você, Sofia? Aqui em casa, todo mundo continua comendo também, mas minha mãe me acompanha mais nas coisas. Ela come mais as coisas que eu também como. Ela só não vira vegetariana também porque ela realmente gosta de um boizinho mugindo, quase. Nossa, minha mãe também. Mas me acompanha até. Mas você pensa em aprender a preparar os pratos depois, quando tiver mais tempo? Eu sei que agora está complicado, né? Por conta da escola e tal. Não, eu até sei fazer tudo que ela faz, mas ela gosta de fazer. Ah, que delícia. Muito bem. Muito bom. Mais alguém? Vegetariano, vegano, marciano? Tô brincando, gente. Bom, vamos lá, então. Página 4 desse jornal aí, Jornal Consciência. Meninas,
Pode falar. Por que vocês não interagiram na minha aula ali? Porque nós não estamos nós somos nem vegano, nem marciano, nem lacto. Engraçadinha. Nem lacto. Vou te dar um lactopurga. Eu ia chamar a Nivaldinha, mas eu achei que ela estava com um pouco de vergonha, não sei. Eu procurei a bolinha dela ali, só via da Sofia. Eu falei, mas cadê a Nivalda? Não conseguia ver. Eu ia falar para a Nivalda explicar como é que era esse processo, como é que foi e tal. Tinha curiosidade. Das comidinhas. Deveria ter perguntado. Se você tivesse perguntado, eu teria falado. É que eu fiquei... A aula era sua e eu falei, não vou... Não, mas... Nossa, fiquei assim. Eu falei, caramba... Eu queria perguntar, que eu achei vocês muito, assim, não sei, arredias, ou eu tentei ainda fazer, gente, ajuda eu ler e tal, pensando que vocês iam falar alguma coisa a mais. Não, mas a gente leu depois. Sim, mas vocês não falaram nada, é isso que eu tô dizendo. Comentários? É. Eu comentei lá das fezes. E olha, eu vou falar uma coisa para você, Couto, eu juro para você que eu fiquei doidinha para comentar quando a Sofia estava falando a respeito da alimentação dela, né? Nossa, eu fiquei realmente com muita vontade de participar, mas eu falei, não vou. Eu não entendi porque eu esperava a sua participação, eu quase chamei, mas depois que a Aline falou assim, aquele negócio de, eu não gosto de chamar o aluno, não sei o que, eu comecei a repensar, porque eu faço muito isso. Então, quando eu vi que isso era uma coisa que não era agradável, talvez, para todo mundo, eu comecei a me dar uma policiada nessa questão. A gente tem que fazer igual no centro de mídia. Aí ele fala, agora a professora tal. Aí a professora tal comenta. Daí a professora tal fala, devolvo para a professora Couto. E é assim, entendeu? É tipo, aí cada uma fala uma parte. E lá no centro de mídia acontece a mesma coisa. Cai a internet, no dia do ATPC, a outra tá em casa, o cachorro late. É igualzinho. Sim. Então, a outra parte é aqui quando a menina, a Isabelle, pergunta se a água... Deixa eu ver se é aqui. É viva. É só essa partezinha que eu queria analisar com vocês e a gente encerra. O que ela tem em volta ali? Isolamento térmico. Opa, aqui tá falando da gordura. Reserva o calor. Isso. Uma pancada, né? Como O áudio está saindo, menina? Boa pergunta, excelente pergunta. Excelente. Olha só, na química, nós diferenciamos as substâncias... A pergunta foi boa, né? Deixa eu ver. As verduras têm sais minerais, os legumes, as frutas. Como é que isso pode passar para um animal? Através do quê? Da cadeia alimentar? Isso, da cadeia alimentar. Eu tenho uma pergunta. Diga. Por que esses minerais eles são classificados como substâncias inorgânicas? Boa pergunta, excelente pergunta. Excelente. Olha só, na química, nós diferenciamos as substâncias em dois grupos principais. As orgânicas, que são de origem animal e vegetal, porque são substâncias que vêm de alguma coisa que teve vida, tá? Então, orgânicas, por exemplo, plantas e animais. Plantas e animais. Então, tanto o ser humano quanto o animal e as plantas, que são vivos. Como é que a gente define alguma coisa que tem vida? Nasce, cresce, reproduz e morre. Agora, uma substância inorgânica, por exemplo, um sal. Um sal é um mineral, tá? Ele vem provavelmente de uma rocha. Então, é uma coisa que não tem vida. Mesmo que haja discussões em que tem crescimento de cristal, mas isso não é vida, tá? Então, uma rocha, um pedaço de madeira, quando teve vida, ok, tem vida. Mas depois que morreu ali o pedaço da madeira, virou carvão, por exemplo, se torna um mineral. Tem dois tipos de carvões, né, no caso. Tem o carvão mineral e o carvão
vegetal, que o vegetal eles pegam a madeira, queimam um pouquinho e depois vende para você, né? E o mineral ele é formado naturalmente em minas de carvão. Entender os tipos de substância? Um é orgânico, outro é inorgânica. Sim. E na questão da água, tem estudos que... Agora eu vou deixar ela falar, tá? É que eu queria achar esse ponto, aí a gente encerra. Elas transmitem sentimentos, enfim, elas têm vida. E tem até uma pesquisadora brasileira, Márcia, esqueci o sobrenome dela, que faz também esse tipo de pesquisa. A água, ela se encaixaria em substâncias orgânicas ou inorgânicas? Meninas, a minha pergunta é, vocês acham que a Isabelle entendeu a explicação que eu dei sobre orgânico e inorgânico? Ou ela quis tirar a prova real do que era a água? Ou ela estava realmente confusa? Ou ela estava metendo louco? Ela quer tirar a prova real. Ela tem um defeitinho de achar que ela sabe mais que o professor. Ah, tá. Aí, por isso que eu dou umas quebradas nela. Agora, ela não tá mais competindo comigo, né? Porque você viu aquele dia, tudo que eu falei, ela rebate. Eu falei, então, pesquisa, querido, para você falar. Por isso que eu falei, fica aí, eu acho, eu não quero ninguém achando nada aqui, não. Eu concordo com a Rose. Oi? Eu concordo com a Rose, é isso mesmo. Ela realmente quis te testar. Ela queria saber se eu tinha conhecimento. Isso. Exatamente. Porque, gente, eu acabei de explicar o que é orgânico e o que é inorgânico. Ela vem e fala, e a água? Eu fiquei muito surpresa com essa pergunta dela. Então, mas você viu aquele dia da vacina? Aí eu quebrei eles, porque eles ficam, vai, volta, vai. Aí eu falei, e os insumos? Você tem que estar bem, e a Isabelle, ela é assim mesmo, viu? É um caminho da vida. Nossa. Eu fiquei preocupada. Eu falei, será que ela não está entendendo? Ela está me tirando? Ela pesquisa, você viu que ela pesquisou e ela falou o nome da pesquisadora, Couto. Exatamente, ela testou. Eu sou bem ligeira com ela, sabia? Eu presto atenção em tudo, né? Ela falou o nome da pesquisadora e ela está testando. Ela quer levar a gente ao erro, alguma coisa. Eu deveria, nessa hora ali, eu acho que eu deveria ter. É que eu não pensei na hora, eu pensei só em sanar a dúvida dela. Mas eu pensei depois, eu podia ter devolvido para a classe. Você teve uma boa pergunta, aí abrir uma discussão, né? Porque eu acho que nem o primeiro ano ia falar que a água tem vida, gente. Ninguém. Alguém já viu um pezinho de água crescendo? Ai, gente, tem gosto fedorento. Chega a ser absurdo, não é? Não, e ela vem falar negócio de sentimento. Pode ser que ela viu alguma coisa desse negócio holístico, né? De energia, dos cosmos. Não tem umas coisas assim na astrologia? Ela é dessas também, meu Deus. Pode ser. Essa belinha aí. Ela tenta, você viu que na minha aula ela não tentou me dar rasteira, safada. Então é isso, meninas. Agora eu vou voltar para cá, fazemos a avaliação final. Eu vou desligar minha câmera, senão vou ficar eu com a carona lá. Então tá desligado. Tá, avaliação final. O que vocês acharam? Teve interação, os alunos participaram. Acho que eles gostaram do tema, né? Eu não coloquei a tarefa porque eu acho que, como aconteceu com a Aline e com a Anivalda, e talvez com a Rose, com nós 4, as nossas tarefas são investigativas, mas a gente não teve como ver elas acontecendo na prática. Nós vamos ver o quê? O resultado do trabalho, né? Então, mas para ele realizar, ele teve que investigar, como é que ele ia fazer, chegar ao produto final da tarefa sem investigar lá a fundo, né? Alguns vão... Sabe o que eu pensei, Couto? Depois da apresentação de hoje, vai ser difícil esse pessoal fazer, hein? Por quê? Porque estava assim, eles... só a Brenda, da Brenda chega na do Gustavo, alguns, mas a qualidade, que nem o
do primeiro ano lá, os dois, a Érica e o Foi excelente, né? Joel, isso. Mas eu acho que eles vão fazer sim, Rose. Eles podem ficar com vergonha de falar. Então, a gente não obriga. Você viu a Elô, como ela tá insegura? Porque ainda foi a primeira, né? Isso assusta mesmo. Agora, eu acho, a gente tenta fazer uma coisa mais dinâmica. Depois do jogo, eu acho que eles vão se soltar mais. Eu não sei vocês o que acham. Mas eu acredito que eles vão conseguir se soltar mais. Mas a Heloísa, ela é mais tímida mesmo, né? A Isabelle vai tentar chegar no mesmo nível do Gustavo. Mas ela não chega, não, eu acho. Ela vai vir com outro tema, né? Ela é excelente apresentando, ela já apresentou trabalhos assim, muito bons. Mas agora ela vai melhorar muito. Eu tenho que, meninas, me policiar, porque eu sou muito ansiosa e muitas vezes eu quero falar antes das pessoas. Eu tô aprendendo tanto aqui que vocês não fazem ideia. Você não deixou a gente falar. Tá vendo? Pode falar. Você entende. Na única aula que você não interferiu muito foi da Aline, né? Exato. Porque nas outras, eu falei, eu quase que eu ia falar, não falei porque eu tô boazinha, né? Eu falei, ela tá dando ela quer que eu explique a aula de sociologia, ou ela fica explicando no meu lugar, eu logo começo. Nossa. Porque tem que se policiar, gente, eu achei que foi excelente até aqui. Nós já temos um monte de coisa para reavaliar e rever onde é que a gente está pecando. Como foi a primeira vez, se fosse outro grupo, o outro não tinha saído nada. Você viu como que é difícil trabalhar, né? Em equipe, né? Diferente. É que eu acho que o que eu falo demais, a Aline fala de menos, porque eu falo demais. Eu tô me sentindo culpada agora disso, entendeu? Mas você acha que agora eu vou falar o português correto. Você apaga, porque a aula é dela, ela que tem que falar, não importa. Você pode até puxar, mas você tem que se policiar para não. Você viu como você fala? Teve uma aula que só você falou. Na aula de quê? Qual foi, gente? O povo não fala. Aqui só estamos nós duas. Não, a Couto não fica. Não, eu tô aqui. Como só estamos nós duas? Eu tô aqui. Couto, o povo tem medinho de te magoar. Não tem que nem para magoar, é para falar. Eu acho que tem que falar na minha cara. Por isso que eu continuo. Eu tenho que mudar. Então, vocês precisam me falar. Porque não dá assim, não. Então, gente, tem que falar, exatamente. Olha, o que eu às vezes eu faço, que eu acho que atrapalha, é a ansiedade de falar, porque assim, talvez, né, a explicação que eu tenha para isso é a seguinte: como vocês vieram e a gente já fez trabalho interdisciplinar, mas era na minha aula, meio que ficou assim, era a minha aula, entendeu? É como se vocês estivessem entrando como convidada na minha aula. Eu fiquei ainda com essa sensação. Então, mas aí, por exemplo, agora, quando a gente tem que, no ano que vem, 2 minutos para a resposta, coloca a musiquinha, daí a gente vai melhorando. Deu 3 minutos, aí a gente não vai ficar perguntando, o chat, se eles não conseguem, o chat vai ser o celular, porque ele tem que escrever. E aqueles que não falam? Né? Mas assim, eu achei que foi ótimo, que a gente tem várias coisas para acertar. Se fosse, de novo, se fosse outro grupo, não tinha saído nada. Porque não tem como fazer 5 aulas em 15 dias. E chegar lá com a cara e coragem e apresentar. Certo. Olha, a aula como a gente estava falando antes, a aula de português, como foi uma aula que nós planejamos junto, a gente vinha ainda naquele começo e tal, eu não sei, talvez porque era empolgação de saber como é que ia ser a pergunta tal, e o fato dos alunos ficarem em silêncio algumas vezes, eu me incomodava com isso, então eu acho que eu acabei criando essa coisa de estar sempre interferindo para ficar dinâmico e acaba atrapalhando. Então, vocês me desculpem, eu quero pedir desculpa aqui para as 3, tá?
e eu estou mudando, sim, a minha postura diante disso, e eu preciso também, por isso que eu quero, né, mudar, eu preciso que alguém comece a compartilhar a tela para eu ficar de espectadora, porque quando eu mudo a tela, a impressão que eu tenho é que eu tenho que falar alguma coisa, parece que eu tenho, sabe? Já é automático. Isso, entendeu? Mas aí tudo, Couto, a gente vai ter que fazer o ano que já se preparando, porque não dá, você não tem como você preparar a aula, compartilhar. Eu já estava fazendo o teste aqui. Você Não entendeu? mas você tem a insegurança da primeira vez. Você viu que eu salvei o slide, só que eu não consigo. Ele abre aqui para mim em outro lugar, mas ele não compartilhou aonde tem que ser compartilhado, entendeu? Uhum. Toda hora que eu abro a tela, o slide aparece aqui. Então, agora, eu acho que a gente, se tiver momento para a gente fazer isso, fazer um encontro presencial, para a gente treinar um pouco essa coisa de uma compartilhar, outra compartilhar, porque eu acho que é legal na sua aula você ter como fala, liberdade, porque... Domínio, né? Isso, domínio. Porque a partir do momento em que eu vi que aquele slide... E se acontecer alguma coisa, igual o Alessandro falou, que ele vai lá, sempre alguém que compartilha para ele falou que isso não é o X, né? Sim. Mas assim, se todo mundo souber, aí como nós não tivemos tempo para fazer, porque se a gente sentasse aqui agora, aí eu tentasse compartilhar a Nivalda sozinha, sem a ajuda dos filhos, ia dar certo, só que a gente não tem o tempo agora para fazer, né? Então, mas para o ano que vem, eu penso que é uma coisa que a gente precisa ver. Não, porque eu acabo me sentindo muito no controle. Eu já sou uma pessoa controladora. Se eu fico no... Aí pronto, acabou com tudo. Tem que dar chicotada em você. Oi? Tem que bater com chicotinho para o nível. Não, mas é um problema, realmente. Porque, olha, eu faço estágio, né, com a Maísa lá, eu fico quietinha na minha. Se ela me chama, eu abro a câmera e falo, e ligo o microfone. Se ela não me chama, eu fico quietinha na minha. Mas eu tenho que aprender a controlar isso. Pode falar, Nivalda. Não, não tem que bater com chicotinho coisa nenhuma. Mas tô pensando que ela vai falar alguma coisa. Não, eu sou contra isso. Contra bater. Não, não pode. De jeito nenhum. Nivalda, só você puxa saco demais. Não, Rosinha. Pode ser também, vai. Nivaldinha à base do grito. Oi? Meninas, falem a verdade, eu quero mesmo saber onde é que eu tenho que mudar. Estou falando mentira? A Rose é a única que fala na minha cara. Eu também sou uma pessoa que fala na cara, vocês já me viram falando. Mas eu quero que vocês falem. Então, Nivalda e Aline, me falem aí um defeito meu, uma coisa que eu preciso melhorar, que eu preciso mudar. Eu preciso disso para crescer. Não, Couto, você já sabe o que é que precisa ser melhorado. Você é líder, então você controla mesmo. Isso aí é fato. Entendeu? Eu acho que é um trabalho que você vai fazer aos poucos, você vai melhorando aos poucos, não é assim da noite para o dia, isso não acontece da noite para o dia. Não é, Nivaldo, do ano que vem a gente vai ter tempo para planejar e a gente nem falar, vai ser assim, você fala, Couto, Nivalda, e vai passando a bola, né? Cadê? Sumiu de novo? Não, tô aqui, tô te ouvindo. Aline, manda na cara aí, fala aí. A Aline tá tensa, depois dessa, ela foi escolher logo matemática. Não, o que eu tenho a dizer é o seguinte, é muito rico, né? Eu aprendo muito, só que eu acho que, como a Nivalda falou, você tem um espírito de liderança. Então, às vezes, a gente perde a autonomia que a gente tem, né? Em alguns momentos eu senti que a gente acaba perdendo essa autonomia.
que a gente tinha. No início, a gente, como estava todas as decisões em grupo, a gente vinha tendo essas autonomias. Chegou um momento que meio que travou, né? Que a gente já não tinha isso. Tanto é que eu falei dos combinados. Eu tenho essa necessidade dos combinados, né? O que a gente vai fazer, como que vai acontecer a organização. Então, isso eu senti muito por conta da sua liderança. Mas isso a gente também tem que aprender a lidar, né? Não vejo como uma coisa ruim, eu vejo como uma forma que eu tenho que lidar. Como você já está dentro da área, tem um conhecimento muito mais amplo que eu, então eu vejo da forma que eu tenho que aprender com você. Você é meu guia, né? Mas eu senti um pouquinho essa falta de autonomia nossa, de falar assim, vamos fazer desse jeito. Sou contrária ao que foi feito? Não, a gente está aprendendo, né? A gente está aprendendo. Mas eu senti isso. Em alguns momentos eu me senti extremamente perdida por falta dos nossos combinados acontecerem. Essa é a única crítica que eu tenho do nosso projeto. É a falta da gente colocar em prática 100% o que a gente combinou. Mas, de resto, não tenho nada mais a dizer. Sim, concordo. Essa questão da liderança também é uma coisa que eu estou me policiando muito, porque eu falo, nós somos um grupo, mas às vezes eu sinto que... Ai, parou. Às vezes eu sinto que se eu ficar assim, se eu não falar nada, parece que a coisa vai ficando, entendeu? Meio que eu tenho um pouco de medo, receio disso, da gente perder o pique. Mas você acha que sempre o que você está falando está certo? Claro que não, com certeza não. Ô, Rose, fala de que momento que você quer falar. Vamos aí, pontua, por favor. Não, às vezes você entra lá por exemplo, ela está explicando lá o gráfico. Aí você vai lá, faz uma interferência, mas às vezes não é o momento da pessoa interferir. Entendeu? Ô, você tá aí? Tô, explica direito. Que gráfico que eu interferi? Vai lá, tá lá, fala, o F é de frequência, o FR é não sei do que. Aí a pessoa tá lá explicando. Eu acho que você tem que esperar a pessoa concluir. Aí o aluno respondeu. Aí você acha que o aluno não entendeu. Aí você faz a pergunta novamente. Eu penso que é aí que você vai desequilibrando a colega. Eu falei, pronto. Entendi. Aline, confirma aí. Rolou uns bastidores que eu tô por fora. Nivalda, cadê o chá de maracujá? Eu vou tomar já. Já eu vou tomar o chá de... Ai. Não, na verdade, assim, a minha aula eu não senti isso. Mas ela tá eu falando sinto da sua... Isso, a percepção dela sobre a minha aula. Mas eu vejo assim, eu acho que assim, o combinado, a questão do combinado, eu acho que isso ficou muito forte. Teve momentos que eu me senti perdida. Você observou que eu fiquei muito quieta, certo? Que eu não tinha a mesma interação que vocês. Então, é assim, se eu não me organizo, eu tenho que me organizar, eu tenho que saber o que eu vou fazer. Eu já tenho meio que um certo receio de agir em público, seja via vídeo ou pessoalmente. Eu tenho ainda mais com 3 profissionais maravilhosas, né? Aí você fica pior ainda. Mas você não ter aquela questão do o que eu vou fazer, sabe? Você ter certinho aquele roteiro da Rose, igual a Rose falou, vamos fazer um roteiro, a Couto não tá hoje, a gente vai fazer um roteiro. Só de organizar a minha cabeça
naquele roteiro, aquilo já me ajudou muito, porque eu sabia o que a gente ia fazer em cada momento. Se a gente foge de um roteiro que a gente combina, isso me causa mal-estar. E aí eu fico insegura e aí eu não falo. Aí vocês viram o que deu, né? Que eu não falava. Simplesmente, quando dava para falar alguma coisa, eu falava, mas se não, ficava na minha. Mas é a única coisa. Hã? Quando nós seguimos o roteiro, saiu muito melhor mesmo, porque cada um já sabia quando teve aquela troca, né? Isso. Ficou mais interessante mesmo. De qual roteiro que vocês estão falando? As primeiras aulas? É isso. Porque, então, na aula da Nivalda, a gente também combinou cada uma ler um parágrafo, e não aconteceu. Por quê? Porque... Fui eu que atrapalhei? Sou extremamente insegura e ansiosa. Não foi você não, Nivalda. Vocês falaram que a Nivalda não deixou ninguém ler, leu tudo de uma vez? Vocês não lembram disso? Ela estava nervosa e você lia junto e também não deixava a gente ler. Aí, não sei, quando chegou lá no meu parágrafo, né? Aí ainda deram uma brechinha. Aí eu expliquei, né? O aluno leu, eu expliquei. Mas, assim, o que foi combinado não foi realizado. Sabe como você tem que eu estou falando? Assiste um vídeo do Centro de Mídias. Você é a mediadora, tem que ser a mediadora. Então, vai lá, vai trocando, vai fazendo bate-bola. Então, meninas, mas o que eu quero falar para vocês é que eu não quero mais ficar nessa posição de passa-slide. Isso me dá uma... Vamos contratar um aluno, então, para passar. Sabe por quê? Parece que eu tô aqui no comando, meio que tá tudo nas minhas mãos. Se der errado, se não der errado, se passou, se não passou. Sabe? Mas no ano que vem a gente resolve isso. Mas agora, Couto, a gente tem um monte de coisa aí para a gente anotar para melhorar. Mas coisas, Couto, eu queria ver outras, se fosse outras lá da nossa área, se ia acontecer. É muito difícil. Primeiro que de matemática nem ia ter professor para participar, né? Tem a Alcione participaria. A Alcione participaria. Da minha não tem, não tem candidato. Olha, vocês viram hoje, começou 7h, 7h15, eu postei, acabou o ATPC. Vocês não viram? Eu vi, eu estava acompanhando, eu estava acordando. Sim. Sabe o que ele estava falando, Couto? De pesquisa investigativa. Em 15 minutos ele leu o slide e acabou. Uhum. Aí eu falei, né? Eu que fico falando lá do nosso projeto que a gente já faz. Mas, então, voltando aqui, Couto, você é maravilhosa. Beijo para você, te amo. Não, já anotei tudo. Eu preciso esperar o aluno responder e não interferir na aula do colega. Eu sou muito autoritária, vocês acham também? Tenho um espírito de liderança, atrapalha a professora, a colega. No momento das interações, competir com a Nivalda na aula dela. Isso mesmo. Competiu com a Aline, competiu com a Rosimeire. Eu competi com a Aline também na aula dela? Aqui. Aline faltou. Gente, pode falar, Aline, não precisa ter medo. A Aline tá tensa, Couto, coitada. Hã? A Aline tá tensa. Mas eu preciso dessa resposta. A menor tá aqui. Oi? Não sei o que ela falou, não. Fala mais, Rose. Eu vou ficar falando para você agarrar um ódio da minha pessoa? Não tenho isso comigo, eu vou refletir, amiga, oxe. Mas, eu conto, você sabe, lembra quando eu fazia a pós? Fala para elas que eu sou assim, nós vamos pensar que eu sou quem? Oi? Fala para elas como eu fazia na pós-graduação lá. Não, nós estamos aqui agora, termina. Não, mas é assim, a questão que eu não concordo, eu falo até por orientadora, se eu não concordo. Não, eu gosto, eu quero que você me diga, tem mais alguma observação que vocês fizeram que eu não estou sabendo, vocês estão com medo de falar? Só eu que falei, ninguém fala nada, todo mundo acha que você é linda.
Então, esse é o problema. Eu preciso saber que não é assim para eu poder mudar. Como eu disse, eu estava acostumada a usar esse espaço para minha aula. De repente, eu dividi. Se a gente tivesse começado uma coisa assim, tipo, na aula, a Aline, ela projeta e passa os slides, a Aline faz o dela, a Nivalda faz o dela. Eu acho que eu não ia ter essa coisa do controle tanto. Eu acho que Forte. você ia. Você acha que eu ia? Eu acho. Acredito também, Couto. Eu também acredito. Mas eu não vejo isso de uma forma negativa. Não é, Eu isso acho não é que é negativo. muito negativo. Não. Não. Ó, o que você É. usar o que eu falei. A Nivalda, tipo, você, se colocar no chat, aí você vai ler as perguntas, mas quem tem que explicar é a professora da aula, da área. Você pode auxiliar, mas não interferir. Certo. Couto, Oi. eu não vejo isso sabe, de uma forma negativa, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. No meu caso me ajudou bastante, porque eu sou uma pessoa extremamente insegura. Mas assim, porque é o seu jeito, você é líder mesmo, então essa sua liderança, ela acontece a todo momento. Então, mas eu não posso deixar que isso interfira, porque se a gente está fazendo um trabalho interdisciplinar, entendeu? Sim. Agora você vai anotar e o ano que vem melhorar. Sim. Sim. O ano que vem todas vão estar melhor. Foi o Com certeza. Com certeza. Até... Com certeza, eu disse. Tá. Para mim, isso tudo é novo, então me causa muito. Eu já sou uma pessoa extremamente insegura por natureza. E lidar, vocês sabem disso, e lidar com toda essa tecnologia que eu não domino, que eu não sei, me causa um estresse muito grande, muito, muito grande. Então, por isso que eu estou falando, eu não vejo do meu lado, eu não vejo de forma negativa isso, Couto, essa sua liderança, entendeu? Não, eu acho que é sim, Nivalda. Eu acho que você está sendo muito gentil, né, falando isso, mas é negativo, sim. Entendeu? Para mim, é difícil, e foi difícil, está sendo difícil, trabalhar de forma interdisciplinar e não participar, por exemplo. Eu imaginei que interdisciplinar era participação. Talvez por isso eu queria estar presente e participar. Eu não sei, entendeu? Para mim era isso. A gente não fez combinado, tipo, essa aula eu vou dar sozinha, aquela aula você vai dar sozinha. Tanto que eu fiz questão que vocês participassem da minha aula, pelo menos comandando, ajudando na leitura. Entendeu? Pode falar. Por isso que é interdisciplinar. Você entendeu? É exatamente por isso. Não é uma questão de interferir na aula, não é isso. Porque se for eu dar a minha aula, você dar a sua, a Rose dar dela, a Aline dar dela, não é interdisciplinar, é disciplinar. Por isso que eu não vejo de forma negativa. Eu continuo batendo nessa tecla, que eu não vejo a sua liderança de forma negativa, porque senão não é inter, é disciplinar. Certo. Não, eu achei excelente tudo isso. Eu acho que é uma coisa que a gente tinha mesmo que falar. Caiu? Caiu. Ué, acabou? Caiu a internet dela. Deve ter caído. Imagina, com tudo ruim lá na casa dela, deve ter.
Ai, cadê ela? Deve ter caído na internet. Eu acredito que sim, Rose. Espero. Não, deve ser sim, o Nivaldo. Vamos esperar ela voltar. Vamos. Enquanto isso, nós vamos conversar. Vamos continuar a nossa conversa, o nosso bate-papo. Das 4 aulas. Nivaldo, o que você achou? Nós já falaram. Agora a gente vai falar mal da Rose? Isso, fala aí da Vamos falar mal da Rose. Êêê! Não, fala mal de mim, fala mal de mim. Hã? Pode falar que eu sou betinho, não. Rosinha, eu vou contar um bafão, Rosinha. Conta aí. Vou te contar a fofoca. Encontrei seu marido domingo, Rosimeire. Vi seu marido, hein? Tava lá no bar. Fui tarde, ele tava no bar. Tava lá sentado. Ali, ele vai vender a cerveja só volta às 3 horas da manhã. Ele estava sentado lá no bar, perto descendo a rua Pedreirinha, sabe? Indo pro Marilena. Ele tem um barzinho na esquina. Ele estava sentado lá, eu olhei e falei, eu acho que é o Wagner que tá ali. Aí ele tava conversando, ó. Ó o William defendendo o Wagner, Rose. Tá aqui, ó, se doendo por ele. Tá se doendo. Ó, ele vai vender a cerveja, volta 2 horas da manhã. Eita. Se vender, tá bom, né, Rose? Não, vem para o vende, né? Não, mas ele vende no campo. Depois, na volta, ele passa no bar para bater papo e tomar cerveja, né? Gastar o dinheiro. Ah, sim. Tá chovendo. Aí, na hora que eu desci, tava começando a garoar. Aí, eu olhei, assim, de relance pro bar. Ele tava sentado lá, conversando. Ah, não. Isso não é novidade, não. Não é novidade. Ah, tá gravando, gente. Eita. Deixa eu ver. Vamos tirar? Quer que tira? Porque